Assista agora. Jornal Cidade Livre. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. E para todo mundo através do site www.tvitap.com.br, onde você pode interagir conosco aqui com os nossos amigos, conversando, debatendo e dialogando sobre as principais notícias do dia de hoje, dessa segunda-feira, dia 7 de outubro. É isso, né, professor? Isso aí. Roberto Carneiro Filho, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Muito obrigado, Gustavo. Mais uma vez estamos juntos. Veio aqui para ser anfitrião do Protógenes Queiroz. Justamente, vamos recebê-lo aí. Esperamos que ele saia contente da cidade e tenha, né, uma boa imagem de nós, né? Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Gustavo. Agradeço. E também professor Francisco Sacomano Neto. Seja bem-vindo, Sacomano. Obrigado, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir. Então, esses são os nossos dois convidados de hoje. A princípio, estamos aguardando a chegada também do deputado federal Protógenes Queiroz, o famoso deputado federal Protógenes Queiroz, que após aqui, acho que às 20 horas, palestra no IES. Exatamente. É aberta a comunidade? Sim, sim. Palestra Pode convidar. no IES, então às 20 horas, aberta a comunidade. Quando ele chegar aqui, se ele chegar, acho entrada que chegará, gratuita. A gente debaterá melhor sobre essa questão. Vamos para as notícias do dia então, professor? Vamos lá. Comandante da UPP, que é a Unidade Pacificadora de Polícia, né? Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha, combinou com PMs versão sobre sumiço de Amarildo. Escutas telefônicas feitas pela Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro revelaram que o Major Edson dos Santos, ex-comandante da UPP da Rocinha, na zona sul da capital fluminense, marcou um encontro de emergência com policiais envolvidos no desaparecimento do pedreiro Amarildo de Souza, para discutir o que seria dito aos investigadores do caso. Foi o que apontou a rádio CBN, que teve acesso aos materiais da investigação. Depois de prestar depoimento por 12 horas na Polícia Civil, o major, como apontou a reportagem, ligou para o policial Douglas Vital e pediu para que reunisse a equipe no batalhão para o que chamou de festa de despedida, mas de acordo com as investigações, a ideia era reunir todos para combinar o mesmo relato. E após o encontro, todos os PMs apresentaram a mesma versão do caso. O caso Amarildo, famoso no Brasil, aí nas redes sociais. Onde está Amarildo? Professor, onde está o Amarildo? Não se sabe exatamente onde está Amarildo. Mas essa né? questão da Polícia Pacificadora foi um... Na verdade, isso aí não é algo estranho à nossa realidade, né? A nossa realidade em termos de segurança pública, né? Então, é algo que não inova em nada. Nós já vimos tantas cenas aí esdrúxulas, essa é mais uma, é meu ponto de vista. Mas você acha que a unidade de polícia pacificadora é uma das soluções para combater a criminalidade lá no Rio de Janeiro ou tem que ter outras? Certamente, é uma das medidas, mas que deve ser agregada a outras, né? Porque o que deve se buscar, na verdade, é levar o desenvolvimento para essas regiões e tirar as pessoas da criminalidade, né? Essas unidades pacificadoras servem apenas para uma situação emergencial, aí dentro de uma situação né, em que não há algo que se fazer de maneira imediata, vamos dizer assim. Professor Sacomano, essa situação toda do Amarildo? O crime, na verdade, o crime organizado, a preocupação grande dentro do Rio de Janeiro, ele tem que ser combatido de forma também organizada. Então, me parece que a unidade de polícia pacificadora acaba sendo uma forma que foi encontrada de aproximar a população da polícia. Isso é algo extremamente necessário. A polícia precisa estar próxima da população, até porque o crime geralmente é consequência. Nós temos que tratar a causa. A causa são nossos problemas sociais, essa desigualdade social que existe dentro do país, problema educacional que ainda é grave, né? Nós ainda temos um problema educacional muito grave, muito sério, e essa disparidade que há, o consumo muito grande que começou a acontecer, o crime contra o patrimônio cresceu muito, e principalmente o aspecto das drogas, que é algo que deve ser tratado como um problema social e por todos nós. A sociedade organizada tem que se reunir todo mundo para tratar a questão das drogas, que é a causa de tudo isso que tem acontecido. O crime organizado existe hoje porque as pessoas vão buscar as drogas dentro próximo das favelas. Professor Roberto, o Rio de Janeiro era conhecido por esse crime organizado, esse alto índice de criminalidade e tal.
de reduzir o índice, na sua opinião? Melhorou um pouco para essa imagem do Rio de Janeiro perante os outros estados da nação ou continua a mesma coisa? É difícil não fazer uma afirmação precisa a respeito disso, né? né? Isso porque o Lula, acho que no sábado, disse que mudou, o Rio de Janeiro é outro. Não acredito agora que seja... a polícia bate em quem precisa e tudo mais. Não acredito que seja outro, mas que melhorou um pouco, melhorou, né? Essas regiões se tornaram regiões um pouco mais seguras, até para quem vive nessas regiões, né? E isso melhora a imagem do Brasil. Inclusive, em vésperas de Copa do Mundo, o Brasil vai ter que passar uma imagem muito boa para a comunidade internacional, né? Agora, que não resolveu o problema e que o Rio de Janeiro não é outro, não é. Melhorou um pouco, sob o meu ponto de vista. Concorda, professor? Não. A polícia tem feito um trabalho que parece que tem, lógico que a gente tem conhecimento das notícias que chegam para a gente. Não estive no Rio de Janeiro recentemente, mas a impressão que nos dá é de que, de fato, houve uma diminuição da criminalidade. A polícia deve estar presente. A finalidade da polícia militar é exatamente essa. É a ostensividade, é aparecer para evitar, prevenir o crime. Então, a necessidade de que a polícia apareça é algo que tem que ser visto. Então, eu acredito que a unidade de polícia pacificadora pode não ser o caminho perfeito, mas pelo menos a gente viu que o Estado agiu. Isso é algo extremamente necessário. E São Paulo, professor? A gente já está no índice insuportável de criminalidade? São Paulo também passa por esse problema? É um dos maiores problemas do nosso Estado, isso? Não acredito que seja dessa maneira. Eu acho que a mídia ela acaba tornando as coisas um pouco, né, mais graves do que são, né? São Paulo é uma cidade perfeitamente, uma cidade possível de se viver até com uma certa tranquilidade, dependendo da região onde se more, né? Agora é lógico, o crime existe, né? Não se vê o crime no dia a dia, não se vê o crime nas ruas. Eu morei 13 anos em São Paulo, eu nunca fui assaltado. Passei algumas situações ali de risco, de perigo, de medo, mas foram poucas, entendeu? Agora em 13 anos eu nunca fui assaltado, né? Agora, o que acontece? Existem regiões mais críticas, regiões mais problemáticas. O problema do tráfico é o grande problema da cidade de São Paulo e do Brasil de maneira geral, né? Mas eu não acredito que exista esse drama todo que a mídia coloca, tá? Porque a mídia ela focaliza em uma região na qual existe muita criminalidade e passa a impressão de que é a cidade toda. E não é assim. Agora, que o crime existe no Brasil, existe. E o grande problema do crime acho que é a impunidade, né? Concordo. Em São Paulo, a gente já está num nível... descontrolado de criminalidade como chegou o Rio de Janeiro ou ainda não? Não, eu também creio que não. Eu acho que o Rio, que houve a própria topografia do Rio, a ocupação dos morros e coisa permitiu essa organização do crime, né? Isso é que houve essa disseminação do crime no Rio de Janeiro de forma bem organizada. São Paulo também tem, a gente sabe que existe, mas parece que há uma efetividade maior no cumprimento das normas. Então, eu não vejo em São Paulo um problema tão sério quanto no Rio. Eu acho que é justamente isso que o Sacomano falou. Em São Paulo, como a geografia é diferente, a criminalidade está muito mais nas regiões afastadas, na periferia, né? E em alguns locais do centro da cidade, né? O Rio, como é tudo concentrado nos morros, e os morros estão quase que dentro do centro, isso fica mais visível, né? E se torna mais dramático. Acho que a questão geográfica é determinante. Você acha que a questão da droga também é determinante? Sem dúvida, sem dúvida. Você é a favor de uma redução dessa... descriminalizar o uso da maconha? Não descriminalizar o uso da maconha. Eu não sou favorável, não. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que o problema de usuário de drogas não se resolve com prisão. Se resolve com políticas públicas de saúde pública e de educação, né? A prisão é um mal necessário, vamos dizer assim. Agora, existem outros caminhos muito mais viáveis. Agora, em um país que não investe em educação e que tem uma saúde pública de péssima qualidade, como que a gente vai poder buscar esses outros caminhos para resolver o problema das drogas, né? Agora, certamente, uma política que seja um pouco mais branda e que puna mais o traficante, ela acaba, né, inibindo o tráfico, né? Isso facilita um pouco o controle por parte da população. Mas o problema da droga, eu acho que é um dos grandes problemas da realidade brasileira. Eu vejo isso como, em termos, eu não sou criminalista, mas um dos temas que mais me assustam é o problema das drogas no Brasil. Concorda, professor? Você é a favor também da... Não, eu também sou contra a descriminalização, porque eu acho que é um conceito que não é nosso, não é jurídico, né? É um conceito que tem que ser trazido pela área médica, mas sempre dizem que a maconha traz mesmo consequências muito graves à saúde. E o problema é que a maconha que é tratada com relação à descriminalização, com relação às outras não há nem sequer proposta. E o problema do entorpecente hoje, é que ele entrou em todas as camadas sociais. O crack, principalmente, é extremamente barato, ele vicia de uma forma muito rápida
degrada a pessoa deixa de conviver em sociedade, sai do seu convívio familiar. Então, de fato, este é um problema que, na minha opinião, extrapolou o aspecto jurídico e o aspecto policial. Isso deve ser tratado pelas igrejas, deve ser tratado pelas organizações sociais, deve ser tratado pelas escolas, deve ser tratado pela família, por organizações como a Ordem dos Advogados, como a atuação do Ministério Público. Toda a sociedade deve se envolver para tratar esse problema das drogas, Gustavo. É algo que chegou a todas as famílias e, na minha opinião, eu sou criminalista, eu trabalho com isso e no dia a dia forense a gente vê que ou o processo é o 33 da Lei Antitóxicos, que é o tráfico, ou o processo envolve patrimônio, é furto, roubo, latrocínio, e esse crime é praticado com a finalidade de fomentar o tráfico de entorpecentes. Então, o tráfico de entorpecentes é hoje o grande mal a ser combatido na área criminal, mas não só pelo aspecto jurídico e policial. É um trabalho social que tem que ser feito, a sociedade como um todo tem que se envolver e trabalhar em cima disso para que a gente possa obter um resultado, não a curto prazo, mas a longo prazo, onde a gente possa ver a diminuição disso. Eu corroboro as palavras do Sacomani e gostaria de complementar. Isso é a maior prova de que não adianta descriminalizar, porque vai descriminalizar a maconha, mas o tráfico vai continuar existindo com relação ao crack, a cocaína e outros tipos de drogas, entendeu? Então não é esse o caminho. É lógico que a política pública de saúde e de educação ela é muito mais útil e muito mais efetiva. Né? Agora, ainda assim, nós vamos sempre precisar de uma atuação da polícia e da repressão, ainda que seja num grau menor, né? Porque não tem como você... A internação compulsória é uma boa saída? Como o Sacomani falou, nós não somos da área, né, da medicina para poder dizer como que se poderia, qual a melhor maneira de se tratar um dependente químico e quais são os efeitos da droga sobre uma pessoa, né? Nós entendemos o aspecto jurídico, né? Eu acredito que um ser humano que é dependente de drogas, ele é recuperável, ele pode ser tratado e pode se tornar um cidadão normal, voltar a viver em sociedade. Por isso que eu acho que tem que diferenciar o usuário do traficante, porque eu acho que o usuário ele tem recuperação, o traficante não tem. Né? Agora, em termos como recuperar, né? Aí é um problema da medicina, não cabe a nós, né, termos esse tipo de postura ou de opinião. Né? Internação compulsória, a favor? Já desde 2006, a lei trata o usuário como alguém que precisa de tratamento. Sim. O traficante é tido como bandido e é um dos crimes mais graves que tem, a pena é extremamente alta, é crime assemelhado a hediondo. O regime é inicialmente fechado, para poder progredir ele tem que cumprir 2/5 da pena que ele foi condenado, enquanto que o usuário não. O usuário é aquela pessoa que depende de tratamento, ele deve ser tratado. Agora, nós sabemos que isso só vai trazer resultado, o tratamento só traz resultado se a pessoa quiser se tratar. Então, a internação compulsória, vamos dizer que pode ser, em casos extremos, algo que possa resolver, mas... A internação até pode ser compulsória, mas o tratamento não. A pessoa precisa estar a fim de se tratar, senão o tratamento não vai trazer efeito. Eu acompanho dentro do dia a dia forense a angústia dos pais e principalmente das mães, em que eles nos pedem isso. Doutor, nós precisamos internar meu filho, eu não posso ver o que está acontecendo com ele, ele precisa ir, ele precisa sofrer um tratamento, precisa ter alguma coisa para poder resolver essa questão. O problema não existem locais suficientes para internar essas pessoas também. Exato. Então, mesmo que os juízes determinem essa internação, nós não temos onde internar essas pessoas e não temos instituições em número suficiente que possam trazer a bons resultados. Essa é uma realidade, inclusive eu sei de casos em que o juiz determina que a Santa Casa da cidade, o hospital da cidade, né, faça a internação, mas esse hospital não está preparado para fazer esse tipo de tratamento. Ele não tem profissionais e nem, né, não tem um preparo para desenvolver esse tipo de tratamento. Então acaba sendo uma medida totalmente ineficaz, não é isso? Eu acho que a grande questão é a saúde pública, né? A saúde pública e a educação, você começa tudo a partir daí, né? Maravilha, vamos para a próxima notícia aqui. Antes de falar dos leilões do Ministério de Minas e da espionagem que afeta o Brasil, no final de semana tivemos a notícia de que a Marina Silva migrou não, né? Deixou de lado o projeto da rede, que foi tolhido pelo TSE na quinta-feira passada, e se filiou ao PSB do Eduardo Campos, vai fortalecer a campanha do Eduardo Campos. A Marina está em voga, todo mundo está comentando sobre ela. Eu queria saber a opinião de vocês. Professor Roberto, foi a melhor situação para ela, a melhor saída para a Marina? Continua forte na jogada? Ou... Certamente não foi a melhor alternativa para ela, inclusive porque ela diz que é o plano C.
né? Não é nem o A nem o B. Ela não tinha saída, né? Ela foi podada de todos os lados, né? Desde quando ela conseguiu uma boa votação na eleição passada, o próprio partido já deixou ela no escanteio, né? E posteriormente ela tentou criar o partido político dela, né? Não foi bem sucedida nesse aspecto, não é? E é lógico que ela enfrentou uma resistência muito forte, inclusive dentro dos próprios tribunais, não é isso? E aí a ela sobrou a alternativa de buscar um partido que a acolhesse, porque senão ela estaria morta politicamente. Se nas próximas eleições ela não tivesse uma candidatura, ou não vier a ter uma candidatura, ela estará, né, praticamente esquecida no cenário político. Então ela optou por ir para o partido do Eduardo Campos. Né? Isso, do meu ponto de vista, não foi a melhor escolha, mas ela escolheu aquilo que poderia salvá-la politicamente, eu acho que nesse sentido. Mas você acha que ela entra no PSB para bater chapa com o Eduardo Campos ou não? Não, vai aceitar eu acho o que o cacique definir? Não, eu acho que ali houve uma certa expertise por parte do Eduardo Campos, no sentido de que ele conta com várias possibilidades. Ele pode se aliar ao Aécio Neves, ele pode ser vice do Aécio Neves, ele pode sair como candidato a presidente pelo PSB, ele pode lançar a Marina como candidata do PSB, não é isso? Ou a própria Marina pode ser vice de alguém, não é isso? Então ele criou uma série de alternativas e a Marina topou, né, esse desafio, entendeu? Então qual que é a grande intenção dos dois ali? É se projetar politicamente. Certamente é isso que eles estão pretendendo, né? Ainda que não consigam se eleger, mas terem uma boa votação e conseguir ficar bem no cenário político nacional. Professor, concorda? Marina Silva tomou uma boa decisão aí para o PSB ou afundou politicamente? Eu acho que a gente vai ter que aguardar um tempo para poder sentir. Eu acho que é uma situação de que o Eduardo Campos é o cacique do PSB. Então, em primeiro momento, parece que o nome seria o dele. Ele tem feito exercícios de que levam a crer de que ele deve lançar candidatura própria. Senão a dele, o partido não deve aliar-se à candidatura da reeleição da presidente Dilma, porque ele tirou os ministros que estavam no governo e coisa, então ele de fato está se aproximando da oposição. Mas eu acho que vai ser um exercício que a gente vai ter que aguardar. Agora, o que é interessante é que não era a legenda referida por ninguém. Né? É um fato que, se já havia sido tratado antes, ficou bem guardado. Porque falava-se em 2 ou 3 partidos, mas o PSB não era uma das opções para o nome da Marina. Então, eu acho que, como concordo com o professor Roberto, eu acho que foi um movimento de bastidor muito bem feito pelo Eduardo Campos. E vai continuar sendo, sob o meu ponto de vista. Por que o Eduardo Campos vai fazer, sob o meu ponto de vista? Ele vai analisar as pesquisas e vai ver qual é a possibilidade dele se candidatar. Se ele vê que ele não tem chance nenhuma, ele lança a Marina. Ou se um outro candidato que esteja forte nas pesquisas oferecer, né, o cargo de vice para o partido dele, ele pode ir ele ou a Marina. A ideia deles aí é não ficar na escuridão política. Eu acho que é essa a grande intenção. Mas eu concordo com o Sacomano. A grande surpresa aí foi, né, o fato dela ter ido para o partido que, a princípio, não se demonstrava como uma opção, né? Falavam-se de outros partidos, mas não propriamente desse partido do que é o PSB. Né? E no discurso dela de filiação ao PSB, ela ter dito que vai para o PSB para combater o chavismo que está instalado no Brasil. O PT transformou o Brasil numa Venezuela? Eu acho uma certa demagogia essa comparação do PT com o chavismo, porque é lógico, nós percebemos nitidamente que o governo do PT é um governo aliado da Venezuela, mas são realidades completamente diferentes. O governo do PT não é um governo a estilo Chaves, não é isso? É uma aliança feita no sentido de se fortalecer politicamente no plano internacional, entendeu? Agora, eu não vejo um chavismo, eu vejo uma política populista de esquerda no Brasil. Não é isso? Você identifica o PT como um partido de esquerda? E assim, agora o que acontece? Tanto a Venezuela quanto o Brasil, eles adotam aquela velha política, né, populista, né, como chama, do Perón, né, aquela política peronista, não é isso? Agora, essa é a semelhança entre os partidos, entre os governos. Não que o PT seja propriamente um governo de estilo Chaves. Não vejo dessa maneira. Eu acho que há muita demagogia, né? A oposição tem que levantar uma bandeira contra o governo e essa forma de acusar de aliança com Cuba ou com Chaves, né? Pela proximidade. Pega isso aí convence o eleitorado conservador, porque o eleitorado conservador tem o horror a Cuba, horror ao Chaves, não é isso? Então isso aí que realmente tem um apelo, né, eleitoral. Não é isso? Isso dá certo. Então eles usam isso. Agora, eu acho que eles têm uma certa aliança, mas não que o governo do PT seja um governo estilo Chaves. São realidades completamente diferentes. Concorda, professor? O Brasil tem instituições muito fortes. Nós temos instituições, a imprensa brasileira é muito forte. Isso eu acho que
o que ocorre na Venezuela para ocorrer no Brasil é muito difícil, porque a nossa imprensa é uma imprensa onde tem... nós estamos aqui agora falando aquilo que nós bem entendemos, e isso é algo que demonstra esse aspecto democrático no Brasil é muito forte. E é uma das coisas que nós sabemos que o Chávez tolheu dentro da Venezuela, que deixou de existir. Então, eu não acredito que o Brasil possa ter uma política próxima do chavismo. Vamos dizer que alguns projetos me parece que vieram de lá. Aquele teleférico que foi feito no Rio foi copiado de lá da Venezuela. Né? Tem essa questão dos médicos cubanos, que parece que isso já tinha sido assinado antes, inclusive, da medida provisória. Há uma aproximação, sim, deles com relação a Cuba. E Cuba e Venezuela têm uma ligação muito forte. Mas eu acredito que nossas instituições são fortes a ponto de evitar esse tipo de coisa dentro do Brasil. Acho que nós temos instituições firmes aí que evitam. Eu acho que é nesse sentido. Existe uma aliança, certamente, entre Argentina, Cristina Kirchner, Uruguai, Venezuela, Cuba, Brasil. São países governados pela esquerda e que fazem uma certa aliança de resistência na América Latina. Agora, cada país tem a sua realidade, o seu estilo de governar próprio. O Brasil é um país no qual existe um sistema capitalista nítido muito próximo do capitalismo norte-americano. E nós estamos muito mais próximos dos Estados Unidos do que da Venezuela em termos de realidade social e política e econômica, entendeu? Por que os conservadores ficam tão aflorados contra esse governo PT? Porque temem essas influências, né, vindas de Cuba e da Venezuela, e temem que o Brasil se torne um país como a Venezuela ou como Cuba. Eu acho isso totalmente inviável, porque o Brasil não tem características que permitam, como o Sacomano falou, o Brasil tem instituições fortes. E essas instituições fortes, elas nunca vão autorizar que o Brasil se torne esteja na situação que Cuba está ou que a Venezuela está, entendeu? Eu acredito que o Brasil ele tem um sistema político-econômico consolidado, que é um sistema liberal economicamente falando, né, e que vai permanecer assim. Agora, as influências existem por parte de Cuba, Venezuela, Argentina, e aí usa-se isso, né, contra o governo. É isso. Mas não vejo receio não de que o Brasil se torne um país socialista no sentido cubano, vamos dizer assim. Eu não vejo essa possibilidade, não. O PT não é capaz de fazer isso, não, professor? Não, eu também vejo que não sei se há vontade política por parte deles nesse sentido, não tenho como afirmar algo dessa forma. Mas, volto a dizer, nossas instituições são extremamente fortes. Nós temos um judiciário independente, embora às vezes hajam sérios questionamentos quanto ao Supremo Tribunal Federal, e é um órgão que também atua de forma política, mas nossos juízes de primeira instância, nossos tribunais são totalmente independentes, a nossa polícia é bem organizada, tem seus problemas, como todas as instituições têm, mas nós temos que crer nela. O Ministério Público tem tido uma atuação muito contundente dentro do Brasil. E volto a falar, a Ordem dos Advogados também atua de forma muito firme. E a imprensa tem um poder muito grande dentro do Brasil, que eu acho que é algo que nós viemos desenvolvendo isso. A imprensa tomou a frente nisso e eu acredito que não há como... o país não aceitaria hoje uma situação de ditadura. Não, eu vou além, eu acho que nem mesmo a Dilma Rousseff como presidenta, que ela gosta de ser chamada como presidenta, ela é a esquerdista que foi no passado. E nem mesmo o Lula, como grande caudilho da esquerda, é o Lula da época dos anos 80, do sindicalismo. Ambos hoje são pessoas que estão no poder e que governam de acordo com o poder, fazem alianças conforme os interesses do poder, não é isso? E eles têm uma simpatia por esses governos de esquerda, uma simpatia histórica, é só isso, entendeu? É lógico que eles têm alguma afinidade ideológica, mas eles não são... Mas é mais afinidade ideológica, não prática. Não prática. Lógico que interfere um pouco no governo, como o seu comando falou, em uma medida ou outra, não é isso? Em termos diplomáticos, isso interfere. Mas o que acontece? Quem manda no país não é propriamente o presidente, existe um sistema político-econômico por trás disso. Né, multinacionais, interesses do capital, interesses da classe trabalhadora, bolsa de valores, toda uma produção industrial que deixam o presidente na situação em que ele não tem condições de impor uma ideologia ao governar. Isso aí é totalmente impraticável. Concordo. Também acho que nós tivemos uma redução dos partidos de oposição durante um bom tempo, mas agora com essa expectativa de eleição, eu sou caipira lá de Guapiara, as abóboras vão se ajeitando conforme o caminhão vai mexendo, né? E conforme a eleição vai se aproximando,
Nós temos visto esse exercício partidário e coisa, então isso mostra que nós estamos num processo democrático. Nós estamos num processo democrático. Nossa democracia não é a melhor do mundo, nem de longe. Nós temos vários problemas, temos problemas sérios, mas eu acredito que nós estamos aprendendo. Né? Eu me lembro que com 18 anos eu votei pela primeira vez para presidente da República, junto com meu pai. Meu pai também nunca tinha votado para presidente da República. Então nós estamos num processo de redemocratização muito jovem. Nossa Constituição tem 25 anos, quer dizer, faz 25 anos que nós estamos vivendo esse aspecto novo de redemocratização, de aprender a votar e coisa. Então, nós já cometemos alguns erros, nós estamos aprendendo com eles. E eu creio que isso, agora, uma coisa que nós não aceitaríamos é o final desse aspecto democrático. O brasileiro aprendeu, embora o voto seja obrigatório, não sei se fosse facultativo, se nós teríamos uma participação efetiva da sociedade, mas os jovens com esses movimentos indo às ruas e coisas, mostram que todos nós temos essa ciência hoje da nossa necessidade de participação e de estar por dentro das questões que envolvem o país. E lembrem-se que no último sábado, 5 de outubro, a Constituição Federal completou 25 anos, ou seja, a nossa democracia tem aí 25 anos de existência. Né? O que é muito pouco, como o comando falou, estamos aprendendo, estamos construindo uma democracia. Não é isso? Isso tem que se manter. E a Constituição Federal já nasceu boa ou precisa de bons remendos? Não, a Constituição ela tem as suas falhas, ela tem os seus defeitos, mas nós temos a melhor Constituição que já pudemos ter, né? Talvez seja a melhor que seja possível ter, não é isso? E está entre as melhores do mundo. Agora, é lógico, ela não tem uma efetividade plena, por quê? Porque ela constrói um país dentro de um padrão social democrático, com um pouco de ideais liberais, vamos dizer assim. E é lógico, isso é um pouco impraticável. Nós não temos um Estado social no Brasil, um Estado do bem-estar social no Brasil, até mesmo porque não somos um país rico. Para você poder ter um estado de bem-estar social pleno, né, que dê saúde, de qualidade, educação, transporte público, você tem que ter condições econômicas. E o Brasil não tem desenvolvimento econômico para isso. Então, ela acaba se tornando um pouco inefetiva em razão dos problemas econômicos do país. Né? E também porque a democracia se constrói, o desenvolvimento se constrói, não é isso? Eu acho que é esse aspecto, mas é uma Constituição boa. Agora, alguns ajustes precisam ser feitos, isso é necessário, sempre será. Até mesmo porque a Constituição ela tem que acompanhar as mudanças da sociedade. Então, nenhuma Constituição é feita para durar para sempre da mesma maneira. Não é isso? Eu concordo, professor Roberto. Eu penso na seguinte forma. Nós tivemos, durante vários anos, problemas muito sérios, principalmente econômicos. E, em razão desses problemas econômicos, eles tomavam conta de todos os debates. Ninguém vai pensar em democracia, e você está faltando pão, está faltando carne dentro de casa. Seus preços estão subindo semanalmente ou diariamente, como acontecia em determinados períodos. Essa estabilidade econômica que nós atingimos desde o Plano Real, desde 1994 para cá, permitiu que a gente possa cobrar algo mais. Por isso que hoje começa a se cobrar a questão de saúde, questão da educação, questão de segurança, porque uma parte, pelo menos o básico, para boa parte da população está sanado. Nós sabemos que as classes menos abastadas estão melhorando, estão subindo de padrão de vida, estão cobrando mais. Eu tive há pouco tempo uma conversa com um amigo em Sorocaba e ele me falou o seguinte, que foi feita uma pesquisa muito grande com relação às lojas de colchão, passaram a perceber que estava tendo um aumento muito grande na venda de colchões. Então, eles encomendaram a pesquisa para ver por que as pessoas estavam trocando de colchão com mais frequência. E a surpresa que eles tiveram é que ninguém estava trocando o colchão. Eram as pessoas que não tinham colchão em casa que passaram a adquirir colchão. Então, você passa a ver que as necessidades básicas que as pessoas tinham hoje estão atendidas e isso gera uma cobrança maior com relação a outros direitos e coisas. A nossa Constituição, eu também acho, a raiz da nossa Constituição, as nossas cláusulas pétreas, aquilo que ela nasceu, ela é muito boa. Tem falhas, mas nós vamos corrigindo dentro do possível. Acho que tem algumas coisas que nós temos mudado aí e procurado fazer melhor. Tem ainda muita coisa que falta efetividade, como o professor Roberto falou. Também acho que nós estamos aprendendo a cobrar. Acho que isso é que tem sido importante. Maravilha. Vamos para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouco a gente volta com o Jornal Cidade Livre. Até já. Você está assistindo Jornal Cidade Livre.
EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos em Itapetininga com o Jornal Cidade Livre aqui, hoje nessa segunda-feira, com o professor Sacomano e o professor Roberto Carneiro, esperando a visita do deputado federal, que como deputado federal sempre atrasa, né? É mal de político atrasar. Eita. Se ele não vier, às 20 horas, palestra com o Dr. Protógenes Queiroz, ex-delegado da Polícia Federal, acho que aposentou, né? Não sei exatamente. Não sei se aposentou, mas é o famoso Protógenes que prendeu o Pita, o Daniel Dantas, aquela satyagraha lá que deu um rolo danado para ele e para muita gente. Então ele estará lá no IES, tinha convite para vir aqui hoje e não apareceu ainda. Falar um pouco da nossa cidade. De Fiore cria 396 cargos na saúde para substituir demitidos do Instituto Vida. A Prefeitura de Itapetininga aprovou o projeto que irá permitir a contratação de 396 cargos na saúde, sendo 280 funcionários em regime CLT e 116 por meio de concurso público. A medida foi contestada por um grupo que foi demitido do Instituto Vida e que pedia a rejeição do projeto. Mesmo sob pressão, a Prefeitura reconquistou sua base no Legislativo e obteve vitória. Aqui, acho que os senhores conhecem, racharam o Instituto Vida, acabou a terceirização dos postos de saúde e o prefeito criou aqui os novos cargos. Eu ia perguntar para vocês o seguinte: terceirização na saúde tem chance de dar certo? Olha, aqui tivemos 3 problemas: o SAS, 4 na verdade, Santa Casa, o SAS, o Instituto Vart e agora o Instituto Vida. Dá certo ou não dá certo? A questão da terceirização é muito polêmica, né? Por quê? Porque ela busca dar mais eficiência na prestação do serviço público, não é isso? Mas, em contrapartida, ela tira um pouco a responsabilidade do governante, não é isso? É bem complicada essa situação. Agora, eu acho que o grande problema nessas terceirizações que foram feitas não são propriamente a terceirização em si, as empresas que foram contratadas como terceirizadas, né? Todas que passaram por aí deram um calote, fizeram coisa feia, não é isso? Então, eu acho que o grande problema aí não é propriamente se é terceirização ou não, é quem foi contratado como terceirizada, né? Agora, eu, de maneira geral, sou contra a terceirização. Eu acho que essa terceirização só cabe em certas situações específicas e justificadas. Nesse caso da saúde, não caberia. Para serviço essencial, não? Não, acredito que não. Acredito que não. Eu não sou favorável que o poder público seja obrigado a ter que prestar o serviço de saúde pública de maneira plena. Eu acho que tem que ter iniciativa privada. Eu acho que essa parceria com a iniciativa privada é necessária, não é isso? Não sou contra a iniciativa privada prestando serviço de saúde pública. Agora, o Estado tem que ter a parcela de responsabilidade dele, né? E nesse caso, me parece que o Estado está querendo, né? O Prefeitura está querendo, né, se desfazer da responsabilidade dela. É o que me parece nesses casos de terceirização aí. É professor Sacomano, e essa situação? Não é a minha área, a questão da terceirização, eu não tenho como afirmar com a propriedade, o professor Roberto afirma que é a área do conhecimento do professor Roberto, a terceirização é algo que ele trabalha muito bem. O que eu posso dizer é que saúde é um problema constante em todo o país, todos nós sabemos do problema de saúde, porque saúde é 24 horas por dia, 365 dias no ano. Então é de fato um dos problemas que acaba trazendo discussão sempre em todas as cidades, em todas as regiões. Acho que é algo que é contundente aí, todos nós devemos ter esse problema, essa preocupação com relação à saúde. Professor Roberto, foi rescindido o contrato, não foram pagos os funcionários, só foi pago R$ 1.400 de adiantamento de rescisão, tem alguns salários atrasados, e o sindicato aconselhou aí aos ex-funcionários a irem na justiça buscarem seus direitos. A pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: quem paga a rescisão? O Instituto Vida é uma entidade esse é o grande problema da terceirização, porque se nós vivêssemos em um mundo perfeito, a terceirização seria maravilhosa, porque ela geraria muito mais eficiência na prestação do serviço. Mas o problema das terceirizações no Brasil, na maior parte das vezes, são feitas com esse intuito de lesar o trabalhador para que ele não receba os seus direitos. Então, no caso, colocaram um instituto que não tinha responsabilidade nenhuma, que quebrou, não é isso? E quem está pagando a conta é o trabalhador, não é isso? Agora, cabe a responsabilidade subsidiária da administração pública na medida em que a súmula 331 do TST fala que a culpa
da administração pública ao escolher, né, uma empresa que não tinha condições de gerir aquele serviço e honrar com as obrigações trabalhistas. Então vai entrar com o processo contra o Instituto Vida e responsabilidade subsidiária da administração pública. Em vigilando e em ligendo também, né? Em ligendo quando escolheu um Instituto Vida, né, e escolheu errado, e em vigilando quando deixou de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo Instituto Vida. Maravilha, vamos para a próxima notícia. Falando nisso, hoje aconteceram as rescisões lá no Sindicato dos Funcionários do Instituto Vida. Agora, com relação a essa questão das contratações aí, eu até acho que né, é válida a criação dos cargos, mas pelo que você me falou aí, é uma parte por concurso público e uma parte sem concurso público. Você lembra que a nossa Constituição Federal ela fala que só sem concurso público, só cargo de direção, chefia e direção, chefia e assessoria, não é isso? É que eles vão contratar com base emergencial. Eles vão contratar em caráter emergencial? Isso, caráter emergencial. Temporários, então? Temporários. 6 meses, renováveis por mais 6 meses. Que de outra maneira seria inconstitucional esse projeto de lei aí que né, permite que a contratação sem concurso público. Não, é emergencial. Pela terceira vez emergencial aqui em Itapetininga. Faz parte. O orçamento da Prefeitura será de 328 milhões. O orçamento de Itapetininga para o próximo ano atingirá 328 milhões de reais. Os dados constam na peça orçamentária enviada pela administração municipal para a Câmara dos Vereadores. Em relação ao ano passado, em que foi previsto 307 milhões, representa uma elevação de 7%. A pasta com maior valor será da Educação, com 102 milhões. Professor, o senhor disse que é de Guapiara, essa região aqui, mais pobre do estado de São Paulo, viverá outro momento da história e está se organizando com infraestrutura ou não? Ainda a gente... Eu tenho muito boas expectativas. Eu acredito que nós estamos começando a enxergar na minha região a nossa vocação. A nossa vocação é uma vocação voltada para o turismo ecológico, né? Guapiara ainda não é Vale do Ribeira, mas está próximo do Vale do Ribeira. Nós temos várias unidades de conservação naquela região, o Parque Estadual Intervalos, o Petar, onde tem as cavernas, e o Carlos Botelho, aqui em São Miguel Arcanjo. A nossa vocação é uma vocação turística. Nós temos que nos preparar para isso. Guapiara já há algum tempo tem um trabalho muito grande na área de artesanato e na parte de terceiro setor também a gente tem pensado muito com relação à parte social na cidade. Eu acho que nós temos, a nossa vocação é essa. É um problema, é uma região que sempre enfrentou o problema. Nós temos hoje 2 combates, vamos dizer assim. Nós temos 2 frentes de combate. Nós temos muito minério, e o Roberto, que também tem raízes em Itapeva, também é uma área de muita mineração, a capital dos minérios. Nós temos muito minério e muita mata. E como casar esses dois aspectos é que é algo que vai ser aí aspecto de debate nessa região durante os próximos anos. Professor Roberto, sejam tão crucificado durante a história. Eu sou suspeito para dizer, né? Porque eu sou natural de Itapeva, a maior parte da minha família mora em Itapeva, tem uma boa parte da família aqui em Itapetininga, eu resido em Itapetininga, então é lógico que eu defendo a região e vejo que a região ela tem potencial para crescer, né? E concordo com o professor Sacomano, né? Que a grande vocação da região é o turismo ecológico em especial. Não é isso? Então, eu acredito, sim, na possibilidade de que a região venha a obter um desenvolvimento. Né? Acho que o grande problema do desenvolvimento da região talvez seja a representatividade política. Nós ficamos muito isolados porque nós não temos um número significativo de deputados estaduais e federais que possa trazer recursos para a região. Não é isso? Então, no aspecto político, nós acabamos ficando isolados. Isso interfere na questão econômica e por aí vai. Mas que potencial existe, isso é inegável. Daí, para reduzir para aumentar esse número de representantes, o voto distrital? Eu defendo o voto distrital, ainda que seja misto, porque aí a gente consegue ter mais representatividade na região. Caso contrário, fica muito difícil, né, a gente conseguir a participação no cenário estadual e nacional que nós merecemos. Não é isso? Sacomano, é político o problema? Também acho. Esse é um aspecto que nós temos que corrigir ainda. Nós não gostamos de discutir política. Há uma diferença entre política e política partidária. Eu acho que nós temos que aprender a discutir política. Tudo é política. As verbas que vêm para as nossas cidades, as políticas públicas que são praticadas, tudo envolve o aspecto da política. E nós temos que aprender a discutir isso. Eu acho que um problema muito sério que nós temos é a falta de novas lideranças.
Enquanto estudante, eu fiz parte de diretório acadêmico, eu fiz parte de centro cívico escolar na minha escola, grêmio estudantil a gente estava começando a criar. Está faltando criar novas lideranças. Os jovens têm que aprender a discutir política. Eu acho que esses movimentos que foram para as ruas, que os jovens foram para as ruas agora, o aspecto da violência, da coisa, ninguém é favorável a isso, todo mundo sabe disso, mas me lembrou da época da minha juventude, os caras pintadas, aquela coisa, isso é extremamente necessário. Essa participação popular na política é que falta, principalmente do jovem. O jovem tem que abrir sua cabeça e começar a enxergar os problemas, ver aquilo que está acontecendo à sua volta, procurar entender e dar opinião. Isso é algo que está faltando, na minha opinião, discutir política. Nós temos que aprender a discutir, porque tudo trata... o incentivo ao esporte é uma verba política que vai acabar trazendo. A questão de saúde pública, a contratação de funcionários, a questão educacional, tudo passa pela discussão política. Então, isso é algo que nós temos que aprender a fazer. Eu também acho que nós precisamos ter maior representatividade dentro da nossa região. Nós somos carentes dessa representatividade já faz muitos anos. Hoje até nós temos dentro da região deputados, tanto aqui quanto Itapeva tem deputado hoje. Sorocaba já se consolidou nesse aspecto, sempre tem cadeiras dentro da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal. Mas nós devemos começar a nos preocupar com isso e formar jovens, formar líderes para substituir sempre as lideranças mais antigas. Falta liderança jovem na região? Concordo com o professor Sacomano. Eu acho que a juventude está um pouco alienada, né? Nós vimos essas manifestações nas ruas que dão um pouco de esperança nesse sentido, não é isso? Mas são manifestações ainda um pouco sem muita motivação, sem muita razão, vamos dizer assim. Não que não tenham legitimidade, eram legítimas, né? Mas faltava um pouco mais de reivindicação e propósitos específicos. Foi algo muito mais fruto da indignação, isso que eu estou querendo dizer, sem uma intenção própria, né? E o que falta é realmente formar jovens com liderança, né? Isso pode começar na escola, a partir do momento em que começarem a ensinar direito constitucional dentro das escolas públicas, do ensino médio, do ensino básico fundamental. Né? Isso vai gerar um povo muito mais consciente, uma juventude muito mais interessada e participativa, né? Porque não adianta você só criticar. O que eu vejo é que o povo critica muito, mas poucos realmente interferem e poucos se propõem a participar e tentar ajudar. Não é isso? E é como o Sacomano falou, não é propriamente uma política partidária. Nós temos que aprender a diferenciar a política partidária da atuação política. A atuação política está na sociedade civil, de maneira geral. Tudo que nós fazemos em nossas vidas, em termos comunitários, envolve política. Não é isso? Então, o jovem ele tem que aprender a participar, né, desses interesses, desses assuntos que são assuntos da sociedade e sair um pouco do individualismo, não é isso? Da alienação. Acho que é possível, sim, mudar se nós construirmos novas lideranças. Mas tem alguma liderança em mente da juventude na região? Gustavo. Gustavo Gurgel. Vamos lá. Está fazendo falta os nossos debates sobre política, professor, mas vamos tomar uma cerveja falando disso. Mulher que provocou acidente estava embriagada, diz laudo da polícia. Segundo o BO, ela bateu contra outro veículo a passar o sinal vermelho. Um adolescente de 13 anos que estava no carro atingido morreu. Esse acidente foi aquele famoso que aconteceu aqui, famoso caso que aconteceu aqui no centro da cidade, aquela rua estreita do lado da igreja presbiteriana, naquele semáforo. Então, o laudo acusou que a condutora do veículo aí, que supostamente causou o acidente, estava embriagada no momento. Agora, o grau da embriaguez não foi dito aqui. Queria fazer uma pergunta para você, Sacomano, aproveitar a sua especialidade técnica. Como ela responderá esse processo crime aqui? Por dolo eventual ou por essa é uma questão muito complicada. Porque alguns promotores de justiça, alguns juízes, alguns delegados de polícia veem essa questão como dolo eventual. Ou seja, a pessoa não queria o resultado, mas assumiu o risco de produzi-lo. Mas a nossa lei de trânsito, quando trata do homicídio praticado na direção de veículo automotor, a conduta é culposa. Não há previsão da conduta dolosa. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu desta forma. A conduta é culposa, eles até entendem a necessidade de que isso seja mudado, mas não cabe ao judiciário mudar. É o Congresso Nacional que tem que se mexer
criar um projeto de lei, ou através por iniciativa do Executivo ou do próprio Legislativo, com a finalidade de mudar isso para criar a figura do homicídio no trânsito com dolo eventual. Aí a dúvida está sanada. A conduta, a mim parece, a conduta é do dolo eventual. Ela assumiu o risco de praticar o resultado. Mas, infelizmente, a nossa lei não traz esta previsão. Se nós formos ser legalistas, o homicídio praticado na condução do veículo automotor, previsto no Código de Trânsito, salvo engano, artigo 302, é uma figura culposa. Não tem como se estabelecer como dolosa. E a diferença, explique para a população a diferença de culposa e dolosa. Se ela responder pela figura culposa, quais as... A figura culposa é um delito de menor potencial ofensivo, é um crime de até 1 ano de detenção, enquanto que a conduta dolosa, ela parte de 6 anos, né? E é de competência do tribunal do júri. Então, é um dos crimes protegidos, é um crime doloso contra a vida, vai a júri popular e tem uma punição muito mais grave do que a punição do culposo. Volto a dizer, há juízes, há profissionais do direito, vários, diversos, que entram nessa questão como dolo eventual e algumas pessoas têm sido processadas por homicídio doloso praticado no trânsito. Mas a lei, ela estabelece como sendo conduta culposa. Então, a necessidade é de mudar a lei. Aí não há dúvida quanto à sua aplicação. Professor Roberto, e esses casos de imprudência em direção com álcool, você acha que a lei também que envolve a forma como analisa essa questão é meio frouxa também? Ou está se adaptando à realidade no Brasil? Não, eu acho que a lei seca, ela realmente melhorou muito a situação em termos de direção, né? Alcoolismo na direção, né? Eu acho que a situação melhorou, mas ainda assim casos acontecem, não é isso? E esses casos não serão evitados pela lei, porque mesmo existindo uma lei que tenha eficácia, que tenha efetividade, nós ainda assim corremos o risco de suportar alguns casos trágicos como esse, né? Ali dentro da situação em que ocorreu o acidente é algo assim inexplicável, porque no centro da cidade, aquelas ruas antigas e muito estreitas, com semáforo, como que alguém consegue passar em alta velocidade em um semáforo, né, alcoolizado e né, bater em outro carro e matar, né, uma criança, né, um adolescente, não é isso? Agora, aí não tem muita alternativa, né? Porque esses casos já continuarão acontecendo, casos isolados já continuarão acontecendo. Aí foi um caso isolado, não é isso? Não acredito que seja algo que aconteça corriqueiramente. Agora, a questão da punição, né, não é minha área penal, mas eu acho que a questão da punição é muito importante. Uma pessoa dessa não pode ficar impune, né? Uma pessoa que dirige, né, de tal maneira a provocar tal acidente, não é isso? Matando um adolescente, acabando com a vida de uma família, vamos dizer assim, né? com a estrutura de uma família, né? Não pode ficar impune. Gustavo, se me permite uma complementação em cima disso que o Roberto está falando. O que acontece é o seguinte, o direito, muitas vezes, a lei vem para estabelecer uma mudança de comportamento. Nós vimos muito bem isso com o cinto de segurança, principalmente nos bancos dianteiros. Foi estabelecida a lei obrigando a colocar o cinto de segurança dentro dos bancos dianteiros, a utilizar o cinto de segurança. Houve uma fiscalização efetiva em cima disso e uma mudança de comportamento. Hoje todos nós entramos no carro e a primeira coisa que nós fazemos é afivelar o cinto. E aqueles que aprenderam a dirigir quando ele já era obrigatório, já houve uma mudança de comportamento. Eles já aprenderam a dirigir sabendo da necessidade de utilizar o cinto de segurança. Então, a mim parece que nós temos que ter a lei como sendo algo que, aplicada de forma efetiva, gere uma mudança de comportamento. A lei seca, de início, começou a trazer isso. Nós sentimos, as pessoas não mais saíam de casa para dirigir, sempre alguém era o amigo da rodada que ficava, não dirigia e coisa. Quando nós nós tivemos decisões judiciais que desobrigavam as pessoas a soprar o bafômetro, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, esta efetividade desapareceu. O desaparecimento dessa efetividade fez com que as pessoas voltassem a dirigir após embriagados. Então, o que acontece é que se nós não temos uma aplicação da lei, uma efetividade na aplicação da lei, não gera essa mudança de comportamento. Nós temos inúmeros exemplos. O fato de fumar em espaços públicos foi algo que desapareceu, nós não vemos mais. Foi uma lei que pegou,
Foi uma lei que pegou. O cinto de segurança obrigatório, volto a afirmar, tem sido utilizado. Se você olhar nas ruas hoje, a maior parte das pessoas utiliza o cinto. Então, tudo isso gerou mudança de comportamento. Então, o que nós precisamos é da efetividade, da fiscalização, que mostre para a pessoa que, não cumprindo a lei, ela vai ser punida. E a punição aqui não precisa ser necessariamente a prisão. Dizem que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Começou a ter efetividade em aplicações de multa, agora a pessoa começa a perceber, ela vai mudar o comportamento. Mas, professor, há possibilidade de condenação na esfera criminal somente sem exame clínico ou bafômetro? Hoje houve alteração da lei e o próprio policial pode identificar isso e atestar isso. Então, hoje, pegar testemunhas e coisas que comprovem o estado etílico da pessoa. A pessoa já não está conseguindo caminhar, não está conseguindo. Então, isso é possível hoje. Já há essa possibilidade. Dá para suprimir essa prova técnica por outras provas. Por prova testemunhal. Nós temos como fazer isso hoje. Concorda com essa prova? Concordo. Quem sou eu para discordar? Concordo, mas aproveita aí, né, o questionamento, né? E toco nessa questão da mudança de comportamento, né? Nós realmente, com base nessas leis, né? A lei seca, que proíbe, né, dirigir alcoolizado, a lei do cinto de segurança, a lei que proíbe fumo em locais fechados. Essas leis mudaram realmente o comportamento da sociedade. Nós percebemos que estamos num meio social muito mais civilizado, né? E eu aproveito e faço apelo, deveriam fazer uma lei proibindo motoristas que estão dirigindo veículos no centro da cidade de colocarem o som alto. Porque isso aí é insuportável. Né? O cidadão, ele passa, ele consegue chamar a atenção de todo mundo. Não tem nenhum senso de urbanidade. Ele não passa uma vez, ele passa no mínimo umas 15 vezes. E o pior é quando é de madrugada, né? Um sábado à noite, um domingo à noite. Não é? Então, esse tipo de comportamento também deveria ser mudado. Né? Deixar claro também que essa lei que o professor falou já está na Câmara dos Vereadores, é proposta do delegado Marcos, Dr. Marcos Tadeu, que criou e está com pedido de vista do vereador Edilson. Passa essa lei? Tem que passar. Inclusive para quem vem de Pamonha e de Piracicaba? Tem que passar, né? Concorda, professor, ou não? Eu acho que nós temos várias coisas que nós temos que pensar. Na área criminal, nós temos um problema muito sério com bares. Sempre que há discussões, sempre que há crimes e coisa, tem o problema do álcool envolvido. E essa questão também é algo que nós devemos começar a pensar. Algumas cidades já têm leis que determinam o fechamento de bares depois de um determinado horário. Entendo a necessidade das pessoas que comercializam isso, mas eu acho que tem certas situações que nós temos que pensar e rever isso. Agora, na minha opinião, tudo volta ao tema da educação. Eu concordo plenamente. Tudo volta ao tema da educação. Educação, e educação não só educação institucionalizada, é educação dentro de casa, é educação recebida no aspecto familiar, a educação tida no aspecto social, no convívio, tudo passa pela educação. Se nós formos buscar boa parte desses problemas, não nascem na falta de educação, mas a educação poderia ajudar a corrigi-los. Eu acho que isso na minha opinião, é o essencial e vai aumentar cada vez mais. Nós estamos vivendo cada vez mais em centros urbanos, nós estamos convivendo mais, nós temos cada vez mais pessoas próximas da gente e isso tende a aumentar esses problemas sociais. Então, acho que a educação na minha opinião, a grande maneira da gente mudar esses comportamentos. Eu concordo plenamente com o Sacomano, inclusive porque se nós observarmos muitos países de primeiro mundo, não existem leis tão proibitivas e que interferem tanto na vida das pessoas. Mas por que lá as coisas funcionam? Porque o Estado não precisa proibir, as pessoas sabem, elas são educadas para saberem que elas podem fazer isso ou aquilo, que determinadas coisas elas não devem fazer. Entendeu? Então, no Brasil, nós temos que nos recorrer à lei, por quê? Porque nós não temos um povo com um nível educacional, né, suficientemente adequado para que as pessoas tenham um comportamento adequado no convívio social. Não é isso? Então, a educação é a base de tudo, não é isso? Os países mais desenvolvidos do mundo são os países que mais investem em educação e são os povos mais educados do mundo, em que o Estado não precisa dizer para o cidadão, olha, você não pode dirigir alcoolizado. Todo mundo sabe que não deve. Você tem que usar cinto de segurança. Ele existe para ser usado, não é isso? Você não pode colocar o som em determinado volume quando você está dirigindo no centro da cidade. Qualquer cidadão que tem um mínimo de bom senso sabe disso. Agora, infelizmente, no Brasil, se não tiver uma lei punindo, as pessoas não se comportam da maneira como deveriam se comportar. Contaram uma história, Gustavo, para poder só ilustrar isso, de um brasileiro que foi para a Alemanha e resolveu fazer um churrasco na sua casa, e pagode, churrasco e tudo mais. Quando deu 5 para as 10,
O vizinho de baixo ligou para ele e falou, olha, você tem que parar esse som e coisa e tal. Tá bom, ele levou aquilo como uma recomendação, não parou. Quando foi 10h20 a polícia veio lá, veio, determinou que ele fechasse, levou todo mundo para a delegacia e tudo mais. Passados 15 dias, ele resolveu fazer outro churrasco e a forma que ele achou foi convidar o vizinho. O vizinho veio, participou do churrasco com eles e coisa. Quando deu 5:10, o vizinho foi embora. 10 horas, não parou, o vizinho chamou a polícia de novo e fez fechar. Então, parece que é algo da nossa cultura. E aproveito o exemplo da Alemanha. Se nós pensarmos que na Alemanha muitas estradas não têm limite de velocidade e o índice de acidentes é muito menor do que no Brasil, porque as pessoas elas têm muito mais preocupação no trânsito do que no Brasil, né? A gente entende a diferença cultural que existe, né? Maravilha. Esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Professor Sacomano, o que está acontecendo no IES essa semana, Sacomano? O IES hoje está tendo uma semana, está iniciando a nossa Semana do Conhecimento. Nós teremos palestras das mais diversas áreas. No dia de hoje, nós vamos iniciar com a palestra do deputado federal Protógenes Queiroz, que vai falar sobre a ética na política, né, aberta a toda a população. Estamos lá recebendo a partir das 20 horas, né, e durante toda a semana nós teremos a programação do IES. Então, palestras das mais diversas áreas, da área de administração, da área de ciências contábeis, todas as áreas em que o IES tem trabalhado. Obrigado, professor. Seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado pela participação. Convite. Obrigado mesmo. Roberto, valeu. Obrigado, Gustavo. E gostaria de convidar a população aí para participar desse evento, porque esses eventos na faculdade, lá no IES, servem justamente para fazer essa extensão com a sociedade. Então, a entrada é livre, é franca, tá? Estão todos convidados. Até sexta-feira estaremos lá. E a palestra do Protógenes é Ética na Política, e ele já começa faltando de ética de não vir no programa, mas tudo bem. Amanhã a gente está de volta aqui ao vivo às 18 horas na TVI, a TV que conta a nossa história. Fiquem com Deus e até lá. Todas as terças e sextas e domingo, programa Pratos e Papos com Neta Bueno aqui na TVI. Estaremos juntas, eu, você e eu. Aguardo você, Fofi. Pratos e Papos. Apoio Cultural. Kiko Gás, imediatamente em sua casa. Ligue 32710280.